coisa que eu quero que a gente pare para pensar é que quando a gente começa a falar sobre espiritualidade, a gente precisa começar a entender que existe o que a gente chama de espiritualidade do bem e aquilo que a gente chama de espiritualidade do mal. O que seria esse bem e esse mal? São faixas de frequência. Então, tudo que a gente chama de mal é uma faixa de frequência. Tudo que a gente chama de bem é uma faixa de frequência. E existem consciências espirituais em faixas de frequência. Mesmo nós que estamos encarnados, cada um de nós é um espírito dentro de uma alma que está dentro do nosso corpo, dentro, entre aspas, né, acoplado, condensado. E essa frequência que somos nós estamos conectados, né, em algum campo de frequência. Então, existem pessoas encarnadas, mas pessoas boas, certo? Mas nós vivemos no mesmo planeta. Então, nós estamos aqui, todos no planeta Terra, na terceira dimensão, altura, largura e profundidade, só que, embora a gente viva no mesmo planeta, cada um de nós vive num mundo completamente diferente, né? Somos um universo particular. Quando a gente fala isso, a gente precisa entender que os planos espirituais é a mesma coisa. A única diferença é que nós não estamos no corpo físico. Então, o que a gente chama de espírito, consciência, enfim, que generalizando, mais para frente a gente vai falar disso de maneira mais fracionada, generalizando nesse momento, essas consciências elas somente não estão encarnadas. Tá? Então, dentro desse processo, elas também vão estar em faixas de frequência diferente, ok? Então, o que a gente chama de bem ou mal é uma faixa de frequência onde essas consciências estão sintonizadas, ok? Dito isso, a gente precisa entender que essas consciências, elas vão ser mais ou menos adensadas. E aí a gente eu vou só começar a conversa aqui de uma maneira simples para vocês conseguirem entender até onde vai uma faixa de frequência negativa, ok? Então, a gente vai ter consciências espiritualizadas, eu vou chamar de positivas para ficar mais fácil o entendimento, então mais sutilizadas, menos preocupadas com o ego. Quanto menos preocupação com o ego, mais sutilizada eu estou. Quanto mais eu estou conectada e envolvida com o todo, menos preocupada comigo individualmente, com fazer a minha vontade do meu jeito, do jeito que eu quero. Quanto menos eu tenho isso, mais longe do ego eu estou, mais distante do egoísmo eu estou. Porque o ego é a individualidade, mas o egoísmo é a doença do ego. Tá? Então, mais distante do egoísmo. Quanto mais distante do egoísmo eu sou capaz de, mesmo ficando triste quando alguém que eu amo vai embora, não me quer mais, faz alguma coisa que eu não gosto, né? Desiste de alguma coisa que eu acho importante, não quer mais estar ao meu lado, por exemplo, ainda que eu fique triste, eu não fico no ego, eu fico triste, mas eu não fico apegada ao ego querendo que ele faça o que eu quero, certo? Então, o ego é querer o bem do outro independente do meu, tá? Não que é o dele bem ou o meu mal, não, independente, só que eu tô triste. Ok, eu não aprisiono ninguém. Toda vez que eu começo a entrar num processo de aprisionamento, eu passo a entrar num lugar onde o meu ego começa a adoecer. Quando o meu ego começa a entrar num processo egoísta, de que o meu tá certo, todo mundo tem que fazer o que eu quero, a vida não deu certo pra mim, e aí eu vou adensando essa energia, eu vou ficando com raiva, eu vou tomando atitudes que vão ferindo a liberdade do outro, eu vou manipulando, eu começo a entrar num lugar onde esse ego tá ficando adoecido, e esse ego adoecido, que é esse egoísmo, que tem que ser do meu jeito, começa a me colocar em frequências negativas, adensando a minha frequência espiritual. É o meu ego que faz isso. É o ego, que seja pela dor, não importa. Ainda assim, é porque eu não consegui lidar com aquela dor, e aí eu começo a entrar num processo de raiva, de vingança, uma ideia
fixa que não sai de mim, que entra num looping infinito, e tudo isso faz com que eu vá entrando nesse processo. E esse processo desse looping infinito, quando a nossa mente começa a não parar, né? Então acredito que todo mundo já teve algo desse jeito, quando você acontece alguma coisa e a sua mente entra em looping, você não consegue parar de pensar naquilo, entra num circuito fechado e você não consegue parar de pensar naquilo. Naquele momento que entra naquele circuito fechado, você está absolutamente vulnerável a um processo obsessivo. Aliás, você já está sendo influenciada. Se você tem o seu ego bem trabalhado, a tendência é que você não escape para esse lugar. Se você não tem, com muita facilidade, você entra nesse lugar. E aí, possivelmente, quando você entra, você baixa esse padrão a ponto de uma energia sintonizar com você. Quando ela sintoniza, só tratando. Só buscando um processo de desobsessão, tá? E aí, essas faixas de frequência negativa, elas podem ir muito longe. E é isso que eu queria, essa é o material que eu quero trazer para você. Então, eu quero colocar aqui, de uma maneira bem simples, que acho que é a grande informação que eu queria trazer hoje. A grande informação é essa. Eu vou fazer, ver se aqui tá bom. Tá. Aqui, uma linha. E eu vou entender que aqui é uma linha segura. Então, vou entender que aqui é uma linha segura pro meu ego, tá? Só pra gente entender que aqui seria o nosso ego. Conforme a gente vai baixando a frequência, então a gente vai entrando naquele lugar em que eu não admito que o outro não faça o que eu quero, eu fico muito inconformado, que a vida não foi do jeito que eu queria, que meu pai não fez o que eu queria, que meu pai me abandonou, que minha mãe não foi do jeito que eu queria, que minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou o mundo, ou alguém, ou um namorado, ou um emprego, qualquer coisa, ou uma amiga, qualquer coisa, que eu comece a entrar nesse lugar e começar a ficar com raiva e começar a nutrir. Uma coisa é você ter uma raiva, outra coisa é você nutrir aquilo e isso sair do seu campo da emoção e passar para o campo do seu sentimento. O campo do seu sentimento é diferente do campo da sua emoção. Vou explicar de uma maneira simples. Quando você tem uma emoção, você tem uma raiva. Então alguém fez alguma coisa que você não gostou, na hora você ficou com raiva. E aí você ficou muito brava, às vezes xingou, tal. Mas você não fica nutrindo aquilo. Você até pensa umas besteiras. Que ódio, isso aqui. Ok. Mas aquilo passa. Você não nutre aquilo. A partir do momento que você começa a nutrir aquilo, e aí você começa a pensar. A raiva veio, ok, ela vem. Todo mundo sente. Só que você nutre aquilo e começa a falar, olha, porque isso, porque ele vai ver. E aí você começa a nutrir uma maneira não de resolver o seu problema, porque agora não tá mais do jeito que você queria. Mas, ao invés de você se focar em resolver a sua questão, você passa a ficar fechado num circuito pensando naquilo e naquela pessoa. E aquilo e aquela pessoa passam a ser o centro da sua vida. E você quer arranjar um jeito ou de fazer ele fazer o que você quer, ou de se vingar, ou de ficar remoendo aquilo. A partir do momento que você teve uma emoção, passa a remoer mentalmente aquela emoção e fica focado naquilo, você começa a nutrir um sentimento. Existe amor sem paixão. Então, o sentimento de amor sem paixão. Paixão é a emoção, amor é o sentimento. Tá? Existe ódio sem raiva. Raiva é a emoção, ódio é o sentimento. Entende? Existe, ele vai ver, fiquei com raiva, ia falar, agora eu vou fazer para esfregar na cara dele, ele vai ver. E esse sentimento dele vai ver pode estar focado em tudo em mim faz para ele ver. É uma vingança. Ou em tudo em mim está focado e eu me elevar para ele olhar. Então, uma coisa está focada em mim, outra coisa está focada no outro. Conforme a gente vai descendo no processo espiritual, daqui para baixo,
nós temos faixas de frequência negativa que vão até a 15ª negativa. Essas faixas de frequência aqui é o que a gente vai chamar no campo espiritual de umbral, zonas infernais e zonas abissais. Então, existe até a 15ª negativa. Então, não pensar que tem 15 décimas, que vai até a 15ª negativa. Como existem as zonas superiores, que vão embora, ok? E aqui eu não vou falar nem de dimensão, efetivamente, não agora. Em outra aula a gente fala de dimensão. Quero falar aqui sobre campos, planos espirituais. Não vamos falar de dimensão não ainda. Quando você entende que existe a 15ª negativa e que uma quantidade delas é o que a gente chama de umbral, são as zonas umbralinas. As zonas umbralinas, elas são zonas de profunda dor. Mas toda essa dor, ela vem conectada com esse ego, com essa zona do ego. Por quê? Eu tô em dor porque eu sofri e a coisa não foi do jeito que eu queria. Eu estou em profunda dor e aí eu me matei. Por quê? Porque não foi do jeito que eu queria. Porque o processo de suicídio, ele é dolorido, ele vem de uma tristeza, mas ele vem pautado em ou coisas que a pessoa já traz, ou descontentamento, outros tantos suicídios que ela já desistiu da própria vida, pode vir pautado em situações muito difíceis que ela já tenha passado e que ela veio para superar com uma oportunidade. A gente não vai falar disso tudo agora. Pode ser sobre eu não gostei que a coisa foi de um jeito que não era o jeito que eu queria, e aí eu vou ficando muito triste, muito inconformado, muito frustrado. No começo eu vou aguentando, mas como nada é do jeito que eu quero, nada é do jeito que eu quero, nada é do jeito que eu quero, ao invés de eu focar num lugar de felicidade, eu não consigo, eu entro num looping. Tudo isso vai gerando uma frustração, essa frustração no fundo é raiva, e essa raiva vai esgotar a sua energia até que você vai ficando tão fraco. Isso desregula toda a sua base hormonal, então sim, é preciso em muitos casos tomar remédio para ajudar, porque desregulou completamente a sua base hormonal. Então, e aqui a gente não tá falando, pode ser que a pessoa já traga uma tristeza muito profunda de outras encarnações, tá? É muito possível, eu já atendi pessoas em que ela fala, eu não me lembro de ter sido feliz nessa vida, eu já era triste quando eu era criança, e dizer, eu só não me matei porque eu vim de uma base espírita e me disseram que se eu me matasse era pior, porque senão eu já tinha me matado. Então, esta pessoa já trazia em si a característica ou a tendência ao suicídio. Conforme a gente foi fazendo trabalhos e tratamentos com ela, a gente descobriu que ela já tinha se suicidado muitas vezes. Ela já tinha isso como tendência, porque muitas das vezes não foi do jeito que ela queria, que ela conseguia. Em outros foram situações tão difíceis que a morte era melhor do que a própria vida, em situações de guerra. Então, cada caso é um caso. Cada situação cada pessoa, cada situação é única. Isso não muda o fato de que é uma zona de muita dor, qualquer que seja, e é uma zona umbralina, uma zona negativa. Então, não está certo ou errado. É uma zona negativa de dor. Dor dói. Não é certo ou errado. Porém, se você está na zona de dor, você vai sintonizar com tudo que está na mesma zona e frequência de dor. Apatia, falta de... Você vai sintonizar. Por isso fica cada vez mais difícil sair daquela condição. Porque você está numa faixa de frequência negativa, adensada de tal maneira que você não consegue sair da dor. Então, você não consegue sair da dor e a dor não consegue sair de você, porque você está em faixa de frequência sintonizada. Conforme você vai adensando mais, negativando mais, você vai entrando nas zonas infernais. Então, tem zonas infernais. As infernais, tá? Então, aqui é umbral. A zona infernal, ela não é mais uma zona só de dor. Ela é uma zona de ódio, de vingança, de destruição, de passar por cima de qualquer um por conta do que eu quero. É o ego ainda mais adensado. Então eu não tô nem aí o que eu preciso fazer para conseguir o que eu quero. Então percebe que é o ego
mais adoecido. E aí, quando não é do jeito que eu quero, eu começo a fazer o inferno. Eu começo a infernizar. Eu me torno infernal. A partir do momento que eu me torno infernal, o inferno habita a mim, porque é uma frequência. E aí eu vou sintonizar com todas as frequências infernais. E aí aqui tem um ego no sentido de que eu vou fazer o que for com aquela pessoa específica. Normalmente tem uma pessoa ou um grupo que é aquilo que eu quero me vingar, ou aquilo que eu odeio. Então aqui eu continuo, aqui tudo é ego. Tudo o que leva a gente para essas zonas infernais e mantém a gente nesse lugar e sintoniza a gente com espíritos da mesma frequência é o nosso ego.